Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume e, como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã e a Prozis. No caso da Prozis, sempre que fizerem compras na loja online, não se esqueçam de pôr a palavra Lenga-Lenga, é uma palavra só, dá descontos e acumula com os descontos ou com as promoções que já estejam a decorrer no próprio site da Prozis. Não se esqueçam também de subscrever o canal, as notificações não vale a pena, se calhar não é preciso, não há tanta urgência em ver estes vídeos, mas subscrever o canal é giro e ajuda e tal, a divulgação. E despachado esta introdução, vamos lá ao que interessa, a pergunta de dólares, de 60 milhões, ou o que quiserem, no caso, ou de 10 milhões de portugueses. Vocês já anunciaram em público o apoio ao António José Seguro? É que se não anunciaram, a coisa está mal parada, porque todos os portugueses praticamente, os portugueses de bem, claro, os portugueses decentes, os portugueses democratas, os portugueses civilizados, já anunciaram esse apoio e já não há volta a dar. Já seguro, não só já ganhou as eleições, como também teria de ganhar as eleições, sob pena de, sei lá, do fim do mundo em cuecas. António José Seguro é uma pessoa decente, uma pessoa educada, uma pessoa civilizada, e as pessoas que assim se julgam, e muitos justificadamente, com certeza, não só vão votar no Doutor Seguro, como fazem questão de o anunciar aos quatro ventos. As pessoas anunciam com mais fervor o voto no Doutor Seguro do que anunciavam com o voto num candidato dos seus respectivos partidos na primeira volta. Temos o caso de algumas pessoas da Iniciativa Liberal, de muitas pessoas do PSD, até uma outra do CDS. Estou a falar sobretudo da direita civilizada, educada, para distinguir da direita radical, da direita extremista, da direita xenófoba, da direita racista, da direita homofóbica, da direita não sei o quê. Essa direita toda, essa direita, portanto, junto aos portugueses que não são de bem, e esses provavelmente ou não votam em ninguém ou votam no Dr. Ventura, mas isso não está certo. Todos nós temos que votar, evidentemente, no Doutor Seguro. O voto do Doutor Seguro é o único que nos garante a continuidade do progresso do país, a estabilidade das nossas prestimosas instituições, das nossas adoráveis instituições, a única forma de mantermos o fulgor que tem caracterizado Portugal, sobretudo nos últimos 30 anos. Não há opção. E lá está, e não basta votar secretamente, no segredo da urna, o voto é secreto, mas era secreto antes, agora nestas eleições deixou de ser secreto, o voto é público, o voto tem de ser anunciado em público e o voto tem de ser do Doutor Seguro. Alternativa. Temos todas as. Não há uma pessoa de bem em Portugal, até que me lembre, que não tenha já anunciado esse voto. O Doutor Seguro é a única opção, é a única alternativa, é a única saída para a única oposição, lá, a um candidato populista, um candidato perigoso, um candidato que, mal chegasse a Belém, iria com certeza desmantelar o país no ápice. O próprio Palácio seria com certeza demolido, ou coisa pior, e não sobraria nada. Quer dizer, o Palácio seria uma metáfora do que aconteceria ao resto do país, o país seria todo desfeito em cacos, caso o Doutor Ventura ganhasse por absurdo mesmo, as eleições. O Doutor Ventura não vai ganhar as eleições, quem vai ganhar as eleições é o Doutor Seguro, felizmente para o país. Bem que o país tem noção, o país tem sentido de responsabilidade e sentido de Estado, aquela frase muito bonita que se costuma usar, e o país vai tudo votar, como tem anunciado, aliás, no António José Seguro. Portanto, vocês em casa, em casa onde é que estejam a ver isto, se ainda não anunciaram o voto no Doutor Seguro, façam-no imediatamente. Imaginem que estão a ver este vídeo, sei lá, no telemóvel, dentro do metro, parem já de ver o vídeo, levantem-se e gritem que eu anuncio o meu voto em António José Seguro, para já ficarem caracterizados como portugueses respeitáveis, como portugueses com quem se pode conviver, ao contrário dessa cáfila de gente que são uns 25%, 30%, se calhar 35% de portugueses que não são portugueses também. Não são portugueses decentes, não são portugueses educados, como disse o professor Cavaco, educados e honestos, como disse o professor Cavaco, quando manifestou também ele o apoio ao Doutor Seguro. O Doutor Seguro tem todas as características para ser
Presidente da República, não só um Presidente da República, como um excelente Presidente da República. O Dr. Seguro, pronto, tem ali uma passagem de 40 e tal anos pelo Partido Socialista, mas isso é uma coisa ligeira, foi um devaneio. O Dr. Seguro vai, de certeza, saber defender as instituições. O Dr. Seguro não vai privilegiar, com certeza, nem ceder a pressões, como nunca cedeu, nem no tempo da Troika, todos sabemos que ele não cedeu a pressões do Partido Socialista. O Dr. Seguro pensa por si, pela sua cabeça, e essa cabeça é abençoada, cabeça que não está ao alcance de qualquer um, está ao alcance de qualquer um poder votar nessa cabeça para termos em Belém alguém isento, alguém que respeita o cargo, alguém que tem noção dos problemas do mundo. Temos visto o doutor Seguro, por acaso não se pronunciou sobre a questão do Irão, com 25 mil mortos no Irão e não sei quantos milhares de detidos e de feridos e tal. Por acaso ele esqueceu-se de mencionar isso, não se esqueceu, por outro lado, de condenar os Estados Unidos pela detenção do ditador Maduro. Pronto, é baixar o seguro e não se esqueceu de pronunciar, infelizmente fê-lo postando no cavalo no Maduro errado, não no comunista errado. Mas pronto, também foi um pequeno deslize, não é? Por esses deslizes, por essa militância de uma vida toda, com lugares de destaque no Partido Socialista, ou pelas suas posturas, ou pelo silêncio, ou pelas opiniões um bocado esdrúxulas que dá sobre política internacional. Não é por aí que vamos julgar o doutor Seguro. Não, o doutor Seguro tem que ser julgado pela sua educação, e toda a gente que o conhece diz que quando o doutor Seguro entra numa sala ou chega a qualquer sítio, diz invariavelmente bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, consoante a hora. Portanto, não há nada a apontar ao doutor Seguro, é honestíssimo, no seu gabinete nunca foram encontrados livros com 70 mil euros lá dentro, se calhar também nunca foram encontrados livros no seu gabinete, não sei, o doutor Seguro seja provavelmente um dos maiores intelectuais europeus da atualidade, só ainda não ouvi alguém dizer isso, mas deve faltar pouco para alguém vir informar-nos desse pormenor. Doutor Seguro, agora a sério, curioso. Na primeira volta, toda a gente que apoiava, por exemplo, Marcos Mendes ou Coutinho Figueiredo, avisava que votar em André Ventura seria mau, não só porque se votava em André Ventura, que era um adversário dos seus candidatos, mas porque esse voto iria reverter numa segunda volta para António José Seguro. As pessoas que avisavam isso, isto à direita, não é? A suposta direita, as pessoas que alertavam para esse perigo de que se votássemos em Ventura, o Ventura iria à segunda volta e perderia com o Seguro, e o perigo maior era a vitória do Seguro. Essas pessoas agora querem mesmo declaradamente e diretamente a vitória do Seguro. E o curioso é que o fazem, ou pedem, ou anunciam, ou exigem, com muito mais, repito, muito mais empenho do que fizeram na primeira volta, do que o empenho manifestado na primeira volta pelos seus candidatos naturais. As pessoas que apoiavam Marcos Mendes não apoiavam com o fulgor com que agora apoiam o Seguro. As pessoas que apoiavam Coutinho Figueiredo não o apoiavam com o fulgor com que agora apoiam o Seguro. E isto passa-se também à esquerda, porque a esquerda, embora PS alegadamente tenha apoiado o doutor Seguro na primeira volta, fê-lo sem convicção absolutamente nenhuma. Na segunda volta, o PS e a extrema-esquerda, que não tem grandes motivos, de facto, para venerar, a extrema-esquerda, sobretudo para venerar o doutor Seguro, a verdade é que agora dizem doutor Seguro, fazem doutor Seguro o salvador com que a pátria nem sonhava ter, muito menos na pessoa do doutor Seguro, naquela pessoa um bocadinho anódita, um bocadinho apática, um bocadinho desconsolada, não é? Para dizer o mínimo, mas de repente o doutor Seguro, de desconsolado, passou a um portento, então é uma sumidade, é uma coisa que em Portugal se fabrica com muita facilidade, são sumidades, e o doutor Seguro é mais recente sumidade. O doutor Seguro tem todas as virtudes que aparentemente que o habilitam para ser Presidente da República, não dizer dessas pessoas todas que eu apoio, e essas pessoas todas que eu apoio vão desde extremistas de esquerda àquela direita, que não é tão pequena quanto isso, embora arrisque começar a ficar mais pequena com manobras destas, àquela direita que gosta de se distinguir de populismo, aquela direita educada, aquela direita que até usa de vez em quando um casaquinho de tweed para parecer mais britânica, aquela direita que no fundo tem nojo de Portugal e dos portugueses, e que gostaria muito, muito mais de estar em Londres, em Westminster, embora frequência daquilo também já não é bem o que era, mas eles sonham com Westminster no antigamente, com Houses of Parliament lá em Londres, e sonham com Churchill e com as pessoas assim.
que, como se sabe, não era nada populista, nem nada, nem nada rude. O seu era um portento de delicadeza, praticamente um seguro. E essas pessoas, essa direita clássica, conservadora clássica, que nós dizem, uma direita liberal, nos costumes e não sei o quê, fez para aqui, juntou-se ao PS, juntou-se à extrema-esquerda, aos comunistas, marxistas, leninistas, stalinistas, juntaram-se todos e estão todos de acordo nisto. Estão todos de acordo em que o doutor Seguro é a salvação. O doutor Seguro é a única hipótese que nos resta de Portugal manter o brilhantismo no desempenho que tem apresentado nestas últimas décadas. Uh, e, e é absolutamente ridículo que isso aconteça. É absolutamente ridículo pôr a questão em termos de. Nós só somos democratas se votarmos no candidato que os supostos democratas exigem que nós votemos. Se votarmos noutro candidato, já não somos democratas. Isto na visão dos tais democratas, não é? É curioso, é uma visão peculiar da democracia que determina, impõe que a escolha só possa ser uma. Porque se houver mais do que uma escolha, ou se a escolha puder recair no outro lado, incluindo até a abstenção, já não somos democratas. A democracia já não se verifica. A democracia só se verifica se ganhar o candidato que eles escolheram. Isto não é bem próprio, digo eu, pode ser impressão minha, mas não é assim muito próprio das democracias. Isto é próprio daqueles regimes em que os ditadores se apresentam a sufrágio e saem do sufrágio com 90,7% dos votos. Aí sim, aí sim, quer dizer, numa ditadura vota tudo de acordo com o que é obrigatório votar, e se não votarem, também está-se ali um jeito nos resultados e a coisa acaba sempre muito perto dos 100%. Aqui não acabará com certeza perto dos 100%, porque ainda, acho eu, que ainda não se manipula os votos depois deles caírem na urna. Mas pela vontade, se fôssemos a ligar unicamente à vontade desses alegados democratas, seria isso que aconteceria, porque não concebem a ideia, já nem é a ideia de votar no Dr. Ventura, é a ideia de uma pessoa se abster, uma pessoa, por exemplo, muito genuinamente, não é genuinamente, muito legitimamente, não gostar de nenhum dos candidatos, achar encontrar defeitos no Dr. Ventura, que eu também encontrar defeitos no Dr. Seguro, que são muitos, especialmente os perigos que ele acarreta, ou que a sua eleição acarreta, encontro muitos, e a pessoa abster-se de votar. Eu ainda não me decidi, eu decidi, há uma coisa que eu já decidi, vou arriscar, vou comprometer o meu futuro, vou cair na parcela dos portugueses que não são educados, nem honestos, nem decentes, nem de bem, nem civilizados, nem nada disso, anuncio aqui que não votarei no doutor António José Seguro. Menos que me apontem, acordem nesse domingo, me apontem uma pistola à cabeça e não me deem alternativa. Se me derem alternativa, eu tenho duas alternativas, ou não votar, ou votar no Dr. Ventura. Isso depois, talvez diga o que é que fiz, ou o que é que vou fazer. Hoje não me apetece não me apetece dizer o que é que vou fazer, e nem me apetece sequer dizer se já decidi. Mas apetece-me porque me irrita muito, e agora estou a falar a sério, irrita-me muito esta União Nacional. A União Nacional é altamente desaconselhável, até acho eu, para o doutor Seguro. O doutor Seguro não tem, a julgar pelo seu currículo, não tem valor político absolutamente nenhum. Não tem. Se eu acho que ele representa um perigo medonho para a nação, também sinceramente não acho. Acho que representa um perigo, a sua eleição representa uma possibilidade muito real, muito plausível, que o PS aproveita a boleia para regressar ao espaço de poder. Isso parece-me que sim. Agora, se eu acho o doutor Seguro a pior pessoa existente à face da Terra, ou pelo menos no hemisfério norte, não acho. Não conheço o homem, nem quero conhecer, não tenho interesse nenhum. Acho que uma pessoa, se estivesse a conversar com ele, adormeceria ao fim de 3 minutos. Mas não me parece um indivíduo assim, altamente, terrivelmente nocivo. Agora, acho que terrivelmente nocivos são estes apoios todos que estão aqui em cima da cabeça do homem. Estes apoios que varrem praticamente todo o espectro político português, não são exatamente a melhor forma de convencer os restantes portugueses, aqueles que têm ainda dúvidas, aqueles que não, que até poderiam não ter dúvidas e passam a ter dúvidas perante um apoio tão massificado quanto este. Há pessoas
não vou falar por mim, mas há pessoas que, com certeza, conheço pessoas que não estavam particularmente inclinadas a votar em André Ventura, e assim não votaram na primeira volta, por exemplo, em André Ventura, e que agora começam a estar particularmente inclinadas a votar em André Ventura só por reação uh, esta vaga sem precedentes na política portuguesa. Não me lembro de uma unanimidade tão grande. Eu não me lembro de Dr. Paulo Portas marchar, metaforicamente, claro, ao lado da doutora Catarina Martins, em causa absolutamente nenhuma. Eu não me lembro do professor Cavaco marchar ao lado do Paulo Raimundo ou do Dr. Tavares, em causa absolutamente nenhuma. Agora, metaforicamente, insisto, estão a marchar ao lado uns dos outros. Temos aquilo que nos foi vendido como a direita portuguesa durante muitos anos, durante o regime todo. E lembro, temos que a direita não, as pessoas não eram exatamente estas, mas há uns 20 ou 30 anos que a direita portuguesa, ou aquilo que nos vendem como a direita portuguesa, inclui muitas destas pessoas que agora apoiam o Doutor Seguro, e temos estas pessoas, temos a direita portuguesa, ou essa alegada direita portuguesa, a apoiar um socialista na presidência. Um socialista que passou, foi secretário-geral da Juventude Socialista, um socialista que foi uma espécie de Delfim do engenheiro Guterres. E é muito difícil encontrarmos alguém mais pérfido, mais desaconselhável que o engenheiro Guterres, mas é isso que está. Mas pronto, o doutor Seguro tornou-se notável, notório, durante os mandatos do engenheiro Guterres. E depois uma pessoa que apoiou José Sócrates, foi uma pessoa que apoiou José Sócrates e foi uma pessoa que durante o governo de Pedro Passos Coelho cedeu, dizem que cedeu, eu não sei se intrinsecamente ele teria outra posição, mas a verdade é que o doutor Seguro, durante o governo do Dr. Passos Coelho, passou esse governo a protestar contra a Troika. Doutor Seguro, a Troika, que o Partido Socialista ao qual ele pertencia e em lugares de destaque, ele foi ministro durante o guterrismo, foi eurodeputado e foi deputado durante o tempo do engenheiro Sócrates, e o doutor Seguro alinhou com isso tudo e depois alinhou também naquela lenga-lenga, que a palavra aplica-se completamente, de que a culpa da Troika era do Pedro Passos Coelho. Não, quem chamou a Troika, quem criou as condições para que a Troika fosse necessária ou fosse inevitável, foi o engenheiro Sócrates, foram os governos do engenheiro Sócrates, foi o partido a que pertencia e que era liderado pelo engenheiro Sócrates, que por acaso era o partido a que pertencia e em lugares não sem algum relevo, a que pertencia ao doutor António José Seguro. O doutor António José Seguro é um socialista. Já sei que me podem dizer, e eu próprio acho, que o doutor Ventura, em matéria de economia, tem traços muito mais socialistas do que eu gostaria que ele tivesse. Eu discordo praticamente todo o programa económico do Chega. Não aprecio, não sei se aquilo é convicto, se aquilo é estratégico, não faço ideia. Não gosto que o Chega seja, na economia, um partido praticamente socialista. Agora, o doutor Seguro é socialista em tudo. O doutor Seguro é um socialista. Não é um socialista isto ou aquilo, ou civilizado, ou educado. Quer dizer, pode ser essas coisas todas, isso não é impossível. Mas para o que conta, não me interessa nada se o doutor Seguro é mais ou menos simpático a dizer boa tarde. Ou não me interessa que um Presidente da República o seja. A mim o que me interessa é que no que depender de mim, não quero eleger um Presidente da República socialista, da área socialista, inequivocamente ligado ao Partido Socialista desde sempre, quase desde que nasceu. É isso que eu não quero, do que depender de mim. Agora, pouca coisa depende de mim, independentemente do meu voto ou da minha abstenção, e não voto no setor seguro, insisto, independentemente disso, o doutor Seguro, quase, aparentemente, tudo indica que vai ganhar as eleições, seria uma surpresa muito, muito grande, e acho que até, se ele ganhar as eleições com menos de 90%, até será uma pequena vergonha, porque, dado estes apoios, praticamente não ser uma figura pública a apoiar o doutor Ventura, a não ser as pessoas que são mais ou menos formalmente ligadas ao Chega. De resto, vemos quase toda a gente a apoiar o doutor Seguro, e será estranho que nas urnas não esse apoio massificado, esse apoio unânime, não apareça, não seja expresso nos votos, nos resultados finais. E só não será expresso nos resultados finais, porque eu acho sinceramente que o Dr. Ventura vai aumentar a sua votação e em parte vai ganhar votos por reação, porque as pessoas reagem a que as tratem
como disse o Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, como atrasadas mentais. O Sérgio Sousa Pinto, no programa da Rádio Observador, o Real Político, com Miguel Pinheiro, disse que as pessoas que hesitavam, não eram as que votavam no Dr. Ventura, eram as pessoas que hesitavam entre o PS e o Chega, que tinham alguma espécie de hesitação, que eram atrasadas mentais, e portanto nem valia a pena falar disso. E pronto, há pessoas, se calhar há cidadãos portugueses, não sei qual é o seu estado clínico ou psiquiátrico, mas são pessoas, neurológico, etc., mas são pessoas que não gostam, basta lá saber porquê, de serem chamadas de atrasadas mentais. E então, quando as pressionam com epítetos desses para que se tenha que votar no doutor Seguro, as pessoas, lá está, por oposição, por reação, por contraponto, são muito capazes de não o fazer, são muito capazes de não votar em ninguém ou de votar no doutor Ventura. Porque, ao contrário, eu sei que em Portugal, se calhar a maioria das pessoas gosta do paternalismo, gosta que mandem nelas, gosta que lhes deem, que lhes iluminem o caminho e gostam de seguir. Há outras pessoas que se aborrecem um bocadinho com isso. Eu, por exemplo, também não gosto daquele seguidismo, não gosto da palavra também seguidismo, mas não gosto daquela veneração quase religiosa do Dr. Ventura, político, como os outros. Não é isso que está em causa, não venero políticos. Mas apesar de tudo, o doutor Ventura, ou a abstenção, eu insisto, nestas eleições representa uma forma de reação, uma forma de mostrar, das pessoas mostrarem que não têm que fazer aquilo que lhes impõem. As pessoas não têm que respeitar a opinião, e essa opinião quer dizer, não é opinião, as pessoas não têm que respeitar a imposição, a falta de educação dessa direita educada, educadíssima, que não é educada a ponto de respeitar a liberdade de voto dos outros. Isso não é educação, isso não é civilizado, isso não é democrático. O que essa gente está a fazer, estou a falar particularmente da direita, porque o PS apoia o doutor Seguro, é mais ou menos inevitável. Que algumas pessoas de direita também podem simpatizar mais com o doutor Seguro que o doutor Ventura, até preferi-lo, também não é crime nenhum. A questão não é essa, a questão é o anúncio, a questão é o fervor com que anunciam, a questão é a pressa que têm em anunciar e é mostrar que sim, eu também pertenço às pessoas de bem. E as pessoas de bem não tentam impor o seu voto, não tentam reduzir uma eleição que é democrática, que deve ser democrática, a uma eleição sem alternativas. Esta eleição tem alternativas, a alternativa ao voto no doutor Seguro, o voto no doutor Ventura, ou, no limite, a oposição, depois há aqueles votos em branco e aqueles com votos nulos, como para fazer uns gatafunhos, mas isso, sinceramente, acho que é perda de tempo mesmo. Portanto, os nossos democratas, as nossas pessoas civilizadas e decentes, não têm sido muito, não mostram um grande respeito pela democracia, nem pela civilização, nem pela decência. Têm sido até um bocadinho antidemocratas, têm sido um bocadinho mal criadas e um bocadinho, até, se calhar, indecentes. Não é assim que uma pessoa se porta em democracia. Uma pessoa pode anunciar o seu voto, pode votar, pode fazer o que quiser, com certeza. E, em última instância, pode assinar petições, pode fazer manifestos. Mais de 250 personalidades da área não socialista que apoiam o seguro. São da área não socialista porque é que apoiam o seguro? E porque é que o fazem? No segredo do voto, eu percebo. Ok. Mas porque é que o fazem com tanto empenho? Porque é que fazem tanta questão a enunciá-lo? Se calhar é porque essas pessoas da área não socialista não são bem da área não socialista. Eu estou a falar aqui do manifesto qualquer que seja agora há uns dias. E tenho lá especialmente um amigo, tenho outras pessoas que eu conheço, não são amigas, mas é o tal manifesto não socialista de apoio a todos esses. Vocês, incluindo o meu amigo, o meu caro, não vou dizer o nome, vocês se calhar não são não socialistas, vocês se calhar são um bocadinho socialistas. E de qualquer maneira há uma coisa que está aqui em jogo. Se vocês, eu vou terminar com isto. Se vocês querem mais do mesmo, se acharem que isto está bem, se acharem que isto tem corrido bem, o doutor Seguro é o voto ideal, com certeza. Se é necessário anunciá-lo com tanta veemência é outra questão. Se vocês acham que é preciso isto levar um abanão qualquer, há alternativas. E de qualquer maneira, vocês acham o que achem, devia sempre haver alternativas e as alternativas têm que ser, eu não digo respeitadas, eu não respeito quem vota, sei lá, o Dr. Tavares ou o Partido Comunista, não tenho que respeitar isso, não é uma questão de respeitar, isso é inevitável, também não consigo impedir esses votos, não, nem me passa pela cabeça, não é essa a função não é assim que a democracia deve funcionar. Mas eu não tenho a certeza se a eleição, vamos imaginar, quase por absurdo, que o Dr. Ventura era eleito para Belém. Eu não tenho a certeza se isso iria ser bom. Não tenho.
Não consigo ter essa certeza. Se alguém a tiver, ok. Eu não tenho essa certeza, não sou vidente, não faço previsões. Agora, tenho a impressão de que a eleição do Dr. Ventura para Presidente da República, que não me parece nada provável, seria suscetível de provocar algumas alterações no status quo, nesta forma, nesta nossa estabilidade. E acho que isso não seria necessariamente mau. Com o doutor Seguro, estou seguríssimo de que não haverá alteração absolutamente nenhuma, a não ser um impulso, um empurrão para o PS voltar à área de influência do poder. Mas tirando isso, mas PS menos PSD, hoje em dia tem umas diferenças, já se apegaram bastante. Mas se a ideia é que tudo como está ótimo, e se vocês acharem que isto como está excelente, Doutor Ventura não é decisivo nessa questão, mas Doutor Ventura, Doutor Ventura, peço desculpa, Doutor Seguro, com certeza que no que depender dele, isto não deixará de estar exatamente como está. Vai continuar tão excelente como está. Portanto, é difícil apoiar o Doutor Seguro sem, sem acreditar, sem ter uma espécie de certeza, sem ter uma visão de que Portugal está muito bem e se recomenda. Se acham que Portugal está muito bem e se recomenda, votem seguro. Portanto, faço também aqui o apelo. Agora, não meto no meio. Não acho que Portugal esteja bem. Eu acho que alguma coisa no regime, não é o regime que tem de mudar, não é que o regime tem que ser destruído e trocarmos a democracia por outra coisa qualquer. Acho até que a democracia devia ser amadurecida, aprofundada, devia ser mais democrática do que tem sido, e como se vê nestes apelos todos, não está, não é exatamente o forte do nosso regime neste momento, a democracia, mas não é esse o ponto. Eu acho que como está o país, não está longe de ser aquilo que poderia ser. O país, Portugal, podia ser melhor do que é. E acho que o doutor Seguro em Belém vai ajudar, vai contribuir para que nada seja melhor do que aquilo que é. É um candidato completamente avesso a reformas, de facto, a reformas estruturais, a qualquer coisa que possa mudar. Se o doutor Ventura também seria isso, em relação, sei lá, a leis laborais, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, a nacionalização da TAP, desculpa, a privatização da TAP, se o doutor Ventura seria contribuiria para mais do mesmo, não tenho a certeza. Tenho a certeza que o doutor Seguro vai contribuir para mais do mesmo. Portanto, o vosso voto deve ser, o vosso voto, vocês é que sabem, mas acho que o voto das pessoas deve ser decidido em função, sobretudo, disto. Agora, não me venham falar em democraticidade, e em civilização e em decência. Não me lixem. E até para a semana.